Querido, eu creio que essa noite é a noite que Deus escolheu para estar abençoando a minha vida e a sua vida. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. Você tem que crer. E o tema da nossa palavra essa noite é clamando ao Deus que tudo pode. Diga assim: eu sirvo um Deus que quando eu clamo, Ele responde. Porque Ele é um Deus que tudo pode. Então o tema da nossa palavra essa noite, querido, fala clamando ao Deus que tudo pode. E realmente, querido, se você souber o poder que esse Deus tem, você vai clamar mais e você vai buscar mais. Então o Espírito Santo, Ele ministrou fortemente no meu coração através dessa palavra. E eu creio que vai ministrar na sua também. Você recebe, querido? Eu creio que muitos querem ser ministrados por Deus aqui. E você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Então gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite. Que você estendesse as suas mãos, intercedesse pela minha vida. Que não seja eu aqui essa noite, mas seja o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que diminua eu, para que o Senhor cresça e apareça, só o Seu nome seja glorificado, Senhor, neste lugar, Pai. Senhor, que essa palavra, ela possa encontrar morada em cada coração aqui essa noite, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, Deus. Pai, abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, que eles não venham sair daqui da mesma maneira que entrou, mas venham sair daqui, Pai, transbordando da sua alegria, transbordando da tua graça, transbordando de conhecimento, de sabedoria. Pai, é que eu te peço e te agradeço essa noite em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então o tema da nossa palavra é clamando ao Deus que tudo pode. Levanta suas mãos bem alto. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, igreja. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. E você vai tomando posse aí. Eu profetizo essa noite sobre a sua vida. Que Deus, Ele te trouxe aqui essa noite. Porque tudo que era considerado irrevogável na sua vida, tudo que era considerado irreversível na sua vida, tudo que era considerado impossível, essa noite se torna possível. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você entrou aqui, querida, essa noite, achando que a sua situação, achando que aquele problema que se levantou sobre a sua vida, ele é irreversível. Talvez você entrou aqui essa noite, achando que era impossível Deus reverter uma situação na sua vida. Mas Deus, Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer, querido, que hoje, se você crê, se torna possível na sua vida, porque Ele é um Deus que tudo pode. Então essa noite é a noite de você clamar, de você buscar esse Deus que tudo pode. Eu gostaria de estar lendo Lucas, capítulo 1, versículo 37. E diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus, igreja, nada é impossível. Aleluias. Agora vamos estar lendo Jeremias 33:3, que o Senhor fala para nós essa noite. O Senhor, Ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, querido? E aqui é a palavra de Deus falando: clama a mim, que quando eu e você clamar, Ele vai responder coisas grandes, coisas que os nossos olhos não viu e coisas que o nosso ouvido Ele não ouviu. Então esse é o nosso Deus, é o Deus de coisas grandes, querido. Mas muitas vezes o que acontece? Nós queremos algo, mas nós não pedimos para Deus. Nós não clamamos ao Deus que tudo pode, porque Ele sim tem o poder. Muitas das vezes, igreja, nós imaginamos que nós queremos algo. Talvez você imagine aí na sua cabeça: eu quero que aconteça algo. Eu quero ter um emprego da promessa. Eu quero ter uma casa da promessa. Eu quero ter o carro da promessa. Mas você imagina aqui na sua cabeça, mas você não clama. E muitas vezes nós caímos nesse erro, querido, de não clamar, de não profetizar
as coisas de Deus nas nossas vidas, porque Ele é um Deus que tudo pode. Então nós temos que projetar, é aqui que nós projetamos, sim ou não? É aqui que nós sonhamos, é aqui que nós projetamos o nosso casamento, é aqui que nós projetamos como vai ser a nossa festa. Você que tem um filho, você projeta. Ó, o aniversário do meu filho vai ser assim. Então você projeta na sua mente tudo isso, querido. Só que muitas das vezes você não lança a palavra. E a palavra de Deus fala também sobre Obed-Edom. Que Obed-Edom, ele projetava na cabeça dele as coisas, mas tudo aquilo que ele projetou só concretizou quando ele começou a profetizar a palavra, querido. E ele começou a lançar a palavra, profetizar. Ele olhava uma vaca magrela no pasto, aquele pasto seco, aquela vaca magra, e ele falava: esposa, aquela vaca ali, ela vai dar 80 litros de leite. Você está vendo aquelas árvores secas ali? Elas vão ficar verde. Esposa, está vendo a nossa casa? Nós vamos reformar a nossa casa. Esposa, se prepara, porque hoje nós vamos namorar e você vai engravidar. A esposa dele era estéril, querido. Então, muitas das vezes, nós mentalizamos aquilo que nós queremos, mas nós não profetizamos, não declaramos as palavras. E essa semana eu tive uma experiência muito forte sobre profetizar. Querida, aconteceu algo na minha casa e eu fiquei tão assim, falei, não aceito, eu declaro em nome de Jesus que isso vai voltar a funcionar. E quando a Giovana chegou no culto do domingo, a Giovana falou: mãe, voltou a funcionar? Falei: Gi, voltou. Eu profetizei e declarei, profetizei mais coisas, que vai acontecer mais coisas boas. Então o que acontece, querido? Muitas vezes nós não lançamos a palavra, nós não profetizamos, temos que profetizar. Eu vou ser curado em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, aquele emprego da promessa vai dar certo. E em nome de Jesus, o meu negócio vai prosperar. Você tem que falar: esposa, eu já vejo o meu negócio prosperando, eu já vejo crescendo, eu já vejo nós rompendo, já vejo nós conquistando. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca, querido, porque há poder, querido, nas nossas palavras. E nós clamamos um Deus que tudo pode. Se eu ficasse com a minha boca fechada ali, aquela incredulidade, não crendo, não declarando, não profetizando, então nós temos que profetizar. Então muitas das vezes nós queremos algo, mas nós não clamamos, nós não pedimos, nós não profetizamos, e nós temos que profetizar, querido. Nós temos visto, os apóstolos têm falado, a apóstola sempre tem falado aqui, o apóstolo essa semana, o Dé subiu aqui para falar de oferta, e qual é? E o que eles falaram, querido? Que Deus, Ele vai nos levar em lugares inimagináveis, querido. Então todos estão falando, nós estamos na mesma fé e no mesmo espírito. A mãe da apóstola, a irmã Maria, 2, 3 semanas atrás, ela passou muito mal, teve que ser internada. Ficou na UTI, querido. Ficou 2 dias no pronto-socorro, depois ficou internada na UTI. E olha que Deus maravilhoso, querido. Deus cuidando da apóstola, cuidando da mãe dela. Querido, onde já se viu uma pessoa receber alta da UTI e ir para casa? Ela não precisou ir para o quarto, ela foi direto para casa. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele vai nos levar em lugares inimagináveis, que nós nem imagina, mas Ele não só vai levar, Ele também vai fazer coisas inimagináveis, que você vai ficar de boca aberta, querido, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que tudo pode. Há um poder muito grande no nosso Deus, mas nós temos que crer. Nós temos que crer, que acreditar. Nós temos que agir o quê? A nossa fé. Querido, deixa eu falar algo para você. Domingo agora, nós estávamos almoçando, estávamos na mesa almoçando. Estava eu, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Minha mãe estava até falando com a minha sogra, né? Que ia ter o chá revelação da Sueli, que nós ia ir. Minha mãe estava toda feliz. Mas de repente, querido, minha mãe falou assim: eu estou passando mal. Quando eu olhei para minha mãe já estava pálida. A hora que eu levantei, ela desmaiou nos meus braços. Então eu falei para o pastor pegar ela, colocar na cama. Ela foi para a cama, depois ela levantou. Ela falou: eu quero ir no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela desmaiou novamente. E ela começou até a vomitar desmaiada. Então foi assim, algo assim muito grave que aconteceu com ela. E a gente chamou o SAMU.
O SAMU foi, pegou ela, deu toda a assistência. Ela estava com a pressão a 18, ela estava com hipotermia, estava 35, estava com muito frio e não estava tão frio assim. A diabetes dela foi para 240. Então ali o SAMU começou a fazer o atendimento nela em frente de casa e o pastor Ricardo perguntou para eles: para onde que vai levar? Para o pronto-socorro ou para a Santa Casa? Eles falaram: só um momento. Eles fizeram uma ligação lá na Santa Casa, querido. E o nosso Deus, querido, como eu tenho falado, Ele vai nos levar, Ele vai te levar em lugares inimagináveis. Coisas inimagináveis vai acontecer na sua vida. Querido, você sabe que quando alguém passa mal, o primeiro lugar que eles levam é para o pronto-socorro. Mas que a minha mãe foi diferente, querido. A minha mãe não tem plano de saúde. E a minha mãe foi levada para o hospital particular, querido. Minha mãe foi para o particular, estava sendo atendido junto com outras pessoas que pagam. Sabe por quê, querido? Porque Deus que nós servimos é um Deus fiel. É um Deus que vai te levar em lugares inimagináveis. E como o apóstolo tem falado, que a irmã Maria tem crédito no céu. Dizimista fiel, primiciadora, pega o talãozinho, querido. E minha mãe é a mesma coisa, querido. É dizimista fiel, honra os líderes dele lá com o talãozinho, sempre está ajudando, querido. Primiciadora fiel, querido, ela tem crédito no céu, tem crédito com Deus. E querido, ela ficou no particular, foi atendida no particular, teve alta no mesmo dia que foi à noite. E está bem, está em casa se recuperando. Você pode aplaudir esse Deus, querido, maravilhoso? Aleluias. Glória a Deus, querida, é isso que o nosso Deus faz. Nós temos que clamar, clamar, clamar esse Deus que tudo pode. Talvez você tinha parado de clamar, você tinha parado de orar. E o Senhor, Ele fala para você essa noite: volte a clamar, volte a profetizar. Profetiza e vira realidade. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, querido, e lançar a palavra. Talvez você desanimou, você deixou a incredulidade entrar no seu coração. Talvez você tenha deixado a incredulidade falar mais alto. Mas nosso Deus é um Deus tão grande, querido. Querido, nós temos que colocar uma meta. Nós temos que colocar uma meta e ir para frente. Querido, eu trabalho com meta e eu vejo a diferença. Quando eu foco, quando eu falo, eu vou bater a meta, vai acontecer isso e acontece. Por quê? Porque além de você mentalizar, você profetizar, declarar. Você tem seu próprio negócio, vai para frente, profetiza. Hoje eu vou vender tanto. Fala para Deus, profetiza e vai acontecer. Profetiza que vira realidade, querido. Quantos clientes você quer atender? Quantos você quer ganhar? Você tem que profetizar, lançar a palavra. Então, muitas das vezes, querido, talvez você está desanimado, deixou a incredulidade entrar no seu coração, e você tem parado de crer, de acreditar, você não tem agido a sua fé, mas o Senhor, Ele trouxe aqui nessa noite, querido, para dizer para você: levanta a cabeça, sacode a poeira, querido, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te levar em lugares inimagináveis, mas você precisa levantar, você precisa se posicionar e crer na palavra de Deus, crer na promessa, crer, tirar um tempo com Deus, querido. Então, toda a incredulidade no seu coração, querido, se você chegou aqui com essa incredulidade, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus, querido. Eu não sei, querido, o que você tem passado, o que tem acontecido, mas o Senhor, Ele fala para você essa noite: volte a sonhar, porque o Senhor, Ele quer abençoar, querido. Talvez você chegou aqui essa noite dizendo que o seu caso é irreversível, que o seu caso não tem mais jeito. É esse que é seu pensamento: ó, meu marido não tem mais jeito, a minha esposa, ela não tem mais jeito. Olha, a minha situação que eu estou passando lá no meu trabalho não tem mais jeito, o meu negócio não tem jeito. Querido, deixa eu dizer algo para você essa noite: você tem que clamar, porque depois que eu e você clamar, Deus, Ele vai responder coisas grandes, coisas poderosas. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. Aleluia, Jesus. Em Lucas nós acabamos de ler que nada
é impossível para Deus. Nada é impossível para esse Deus que você serve. E é isso que você tem que ter contigo, querido. Falar, nada é impossível. Eu vou conseguir, eu vou conquistar. Vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus. É essa palavra que tem que sair da sua boca, querido. Então, quando nós levantarmos o nosso clamor, quando você levantar o seu clamor essa noite, Deus, Ele vai responder coisas que para você parecia ser impossível, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Vire para a pessoa do seu lado, querido, e diz assim: porque nessa noite, Deus, Ele trouxe você aqui para entregar para você um milagre sobrenatural na sua vida, na sua casa e na sua família. Balança ele e fala assim, só que você tem que clamar, você tem que profetizar. Aleluia. Fala, você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. E estudando a palavra de Deus, eu vi várias situações, querido. Nós vemos várias situações ali de pessoas que levantaram um clamor e Deus abençoou, Deus deu vitória, Deus operou milagres e maravilha, porque eles clamaram. Se aconteceu isso com eles, querido, não vai acontecer com nós. É o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus de Josué. Na sua vida também vai acontecer, querido, em nome de Jesus. Eu não vou estar lendo aqui, mas em 1 Samuel, depois se você quiser ler na sua casa, no versículo 1, capítulo 1, versículo 10, nós vemos ali, fala da história de Ana. Aqui fala a respeito de Ana, essa mulher chamada Ana, ela tinha um sonho que era considerado, querido, aos olhos humanos, impossível. Aquele sonho de Ana era acontecido impossível para ela ali, porque a gente começa a ler a história aqui e diz que Ana era estéril, ela não podia ter filho. A palavra fala que Ana, mas mesmo assim, querido, ela não conseguindo ter filho, aquela esterilidade que estava sobre a vida dela, ela não se conforma com aquela situação. Ela não se conforma com aquele decreto que estava sobre a vida dela. E assim tem que ser você. Querido, você não pode se conformar. Não pode se conformar com as situações que levantam sobre a sua vida. Você tem o poder, você tem que abrir a sua boca, você tem que declarar. Porque quando você abrir a sua boca, quando você levantar o clamor, Deus vai abençoar. Deus vai vir ao seu favor. Deus vai vir sobre a sua vida, querido. Então Ana, ela não se conformou com aquela situação, a palavra aqui diz. E ao contrário de muitas pessoas que quando passa pelo médico, quando tem alguma enfermidade, alguma luta, ela fica angustiada, fica deprimida, querido. Ela até diz, eu vou morrer. Muitas pessoas são assim, querido. Mas ela se esquece que o nosso Deus é os médicos dos médicos, querido. E a última palavra vem do Senhor. O médico pode falar o que ele quiser, mas se você crer, se você permanecer firme, crendo no Senhor, crendo nas promessas, querido, o milagre vai acontecer. Isaías 53 diz que quando Jesus verteu o sangue dele naquela cruz, ele nos fez livres, sarados, curados, querido. Então você é livre, você é sarado, você é curado. E essa palavra que nós temos que declarar, nós temos que tomar posse, querido, dessa palavra. Não acreditar na palavra de homens, mas acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que Deus tem para a sua vida. E Deus, Ele fez na vida de Ana, querido. Ele pode fazer na sua vida também. Você recebe essa palavra? Deus fez na vida de Ana, ela levantou um clamor. Deus respondeu aquele clamor. E eu creio que o seu clamor aqui, ele será respondido nessa noite, querido. Vira para a pessoa do seu lado novamente e diz, meu irmão, não se conforme com o que está acontecendo na sua vida. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua história, a sua vida e realizar um grande milagre. Você recebe essa palavra? Ela vai se cumprir em nome de Jesus, querido. Outra pessoa aqui, querido, na Bíblia, querido, que nós vemos que ele clamou ao Senhor e o milagre aconteceu na vida dele, que está em 2 Reis,
no capítulo 20, versículo 1 ao 6. Eu não vou estar lendo, mas eu vou estar contando para vocês. Mas aqui há uma pessoa, fala de Ezequias, que Ezequias ele levanta um clamor e o milagre acontece. Ana, ela levanta um clamor e o milagre acontece. Ezequias, ele levanta um clamor e o milagre acontece na vida dele. Aqui Ezequias, igreja, ele recebeu um decreto. Deus manda Isaías falar para ele: Ezequias, põe a sua casa em ordem, que ele iria morrer, não iria viver. Ezequias, igreja, ele tinha duas escolhas: ou ele se conformasse, aceitasse aquela palavra que ele iria morrer, ou ele não aceitava. E Ezequias, ele não aceita aquela palavra não, porque ele sabia o que Deus que ele servia era um Deus grande, é um Deus poderoso. Então Ezequias, ele sabia que Deus era um Deus grande e um Deus poderoso. Então quando nós clamar o Deus que tudo pode, Ele vai responder coisas grandes, querido, coisas inimagináveis. Então você tem que clamar. Seja qual a situação que você esteja passando, você tem que clamar. Então Ezequias vai para o clamor, ele vai para a oração. E quantas pessoas hoje, queridos, estão passando por lutas, estão passando por adversidade, passa pelo médico, acredita na palavra do homem. Médicos são de Deus, sim ou não, querido? Mas a última palavra é de Deus. Você tem que entender que a última palavra é de Deus. Você não tem que desanimar, se prostrar diante da enfermidade, diante da luta. Mas você tem que andar de cabeça erguida. Você tem que andar, querido, de pé. Chorando, querido, mas de pé. Buscando a presença de Deus, buscando Deus. E Deus, querido, Ele reverteu na vida de Ezequias. Então Ezequias, ele levanta um clamor, ele não aceita aquele decreto sobre a vida dele, e o Senhor, Deus, Ele reverte aquela situação. A palavra fala que Isaías, que foi levar a notícia para ele, nem saiu do pátio. E Deus, na mesma hora, quando Isaías sai, Ezequias levanta um clamor poderoso. E ali ele chora, clama ao Senhor, e no mesmo instante ele toca o coração de Deus, igreja, com aquele clamor. Então Deus manda Isaías voltar. Fala: Isaías, volta lá e fala para Ezequias, fala para o meu filho que eu ouvi o clamor dele. Então ele fala assim: volta lá, Isaías, volta lá e fala que eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor de Ezequias. E ele volta lá e fala para ele: por causa disso, por causa da oração, por causa do amar, querido, e Deus vai dar bênçãos para você. É a noite que você vai declarar a sua bênção, que você vai clamar e Deus vai reverter toda e qualquer situação na sua vida, porque nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que muda história, querido, um Deus que dá vitória. Então esse é o nosso Deus, igreja. Querido, essa semana, se você crer de todo o seu coração e declarar, Deus vai te levar em lugares inimagináveis. Coisas inimagináveis vai acontecer na minha e na sua vida. Você recebe essa palavra? Eu gostaria de chamar os músicos para subir aqui, porque esse Deus, querido, é um Deus poderoso. Então quando você clamar, o Senhor vai responder coisas grandes, coisas que os seus olhos não viu e o seu ouvido não ouviu, porque esse é o Deus que nós servimos, querido. Essa semana, querido, você vai ser surpreendido por Deus. Alguns vão ser surpreendidos hoje, outros vão ser surpreendidos essa semana, outro esse mês, querido, e você vai testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque esse é o nosso Deus. Coloque-se de pé nessa noite, querido. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos levantar um clamor aqui essa noite, querido. Assim como Ana clamou e o milagre aconteceu, você também vai clamar. Assim, querido, como Ezequias clamou, essa noite você vai clamar. E se você crer, o milagre vai acontecer. Porque esse é o Deus que nós servimos, querido. Toda doença, querido, não vai ficar. Toda doença que tem se levantado sobre a sua vida, talvez é sobre um ente querido, o Senhor vai estar visitando ele nessa noite, querido. Portas que estavam fechadas na sua vida, seja a porta de emprego,
Querido, seja as portas, querido, que são para abrir, para te abençoar. Eu declaro, querido, que essas portas não vão ficar fechadas. O Senhor vai estar abrindo uma a uma para você passar. Você toma posse dessa palavra. Seus inimigos que têm se levantado contra você, eles vão cair um a um, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso. Então fecha os seus olhos nessa noite, começa a clamar ao Deus que tudo pode. Fecha os seus olhos, querido.